Suri com o Pet. E agora a gente vai começar a falar desse início de temporada, dos times da Série A, das contratações. Vamos passar um pente fino, começando pelo Flamengo. Telão do Flamengo com as contratações ou a contratação? A contratação. Bruno Viana, a única contratação para essa temporada de 2021. Zagueiro. Mas em compensação, colocando aqui os meus colegas de volta, o Flamengo agora nesse estadual também teve muitos meninos chamando a atenção do Rogério Ceni, que podem se transformar numa grande ajuda para 2021, Mansur. Karine, falando para começar falando do Bruno Viana, é um zagueiro que nesses jogos do estadual, nessas rodadas que ele participou, ele mostrou características que o fazem se adequar ao modelo de jogo do Flamengo. Por exemplo, capacidade boa de recuperação, ou seja, jogar adiantado e, quando necessário, correr para trás, atrás do atacante, quando a última linha é vencida. Ele parece ter velocidade, boa capacidade de recuperação para isso. Boa saída de bola, enfim. É uma posição em que, mais até do que quantidade, o Flamengo terminou o ano com a percepção de que os dois jogadores contratados na temporada passada não tinham correspondido às expectativas. Léo Pereira e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique teve um crescimento já no fim da temporada 2020. O Léo Pereira ameaça começar a dar alguns bons sinais agora. Resta saber aí qual vai ser a ideia do Rogério Ceni em relação ao Willian Arão. Se o Willian Arão, de fato, continuar sendo o zagueiro, formando a dupla com o Rodrigo Caio, que dá toda a mobilidade, saída de bola, qualidade técnica, que o Rogério prioriza por entender que o Flamengo vai passar boa parte dos seus jogos com a sua linha de defesa adiantada e tendo que construir contra adversários que vão marcar mais atrás, o que isso gera no elenco? Gerava uma falta, uma escassez de volantes. Você teria Gerson e Diego à frente da defesa como titulares e apenas o João Gomes, que começou a entrar durante o Campeonato Brasileiro como a única opção. Esses jogos do estadual serviram para afirmar o João Gomes e para deixar muito boa impressão do Hugo Moura, que voltou de empréstimo. E com isso o estadual forneceu ao Rogério novas peças para deixar o grupo um pouco mais coberto, sem falar no Rodrigo Muniz, que apareceu muito bem, fazendo gol com presença de área, embora ontem tenha perdido uma boa oportunidade talvez na grande chance que ele teve no jogo, mas é um jogador que vem surgindo e deixando muito boa impressão. Pet, qual a sua opinião? Pensando nos jovens como o Mateuzinho, como o Muniz, que o Mansur aqui também falou, João Gomes, Hugo Moura, tem várias revelações. Esse estadual também está mostrando esses meninos que podem ajudar o Rogério Ceni no trabalho agora. Então, Mateuzinho a gente conhece desde o ano passado, teve muitas oportunidades e é um lateral jovem, em potencial para ter crescimento ainda. Bruno Viana é uma incógnita para todos nós, que foi emprestado agora por 2 anos de Braga. E agora, nesse momento, para mim, Campeonato Carioca não é um teste suficiente para você avaliar 100% o Bruno Viana. Dá para ver que um jogador que teve passagem pela Europa tem disciplina, tática, posicionamento, ele sabe, não tem medo, e está se sobressaindo, mas não foi exigido muito. Tanto que o companheiro dele é o Léo Pereira também, que tem uma bronca, a torcida, que não foi muito bem, mas está jogando bem. Então, serve para você ver o potencial que você tem para o futuro. E aí concordo com o Mansur quando fala sobre o João Gomes, que se sobressaiu, e o Rodrigo Muniz. O Hugo Moura ainda tem que ver se tem como para contar com ele seriamente, como com esses jogadores. Agora, para outros jogadores já é complicado, não estão dando conta do recado e se esperava muito mais, principalmente do Michelzinho, né? Mansur, agora falando sobre aquela limitação de 2 técnicos por temporada, que a gente falou bastante aqui no Troca de Passes, o Flamengo foi um dos clubes que votou contra essa limitação. Como você interpreta isso? Seria uma falta, assim, pelo menos um pé atrás em relação a isso? Porque agora tem o Rogério Ceni começando um trabalho ainda, né? Eu não consigo ligar diretamente o voto de cada dirigente de clube em relação a essa questão à visão que ele tenha sobre seu treinador. Até porque senão a gente vai partir para um mundo de uma completa desconfiança mútua na relação treinador e dirigente, que já é uma prática no Brasil, já é uma realidade. A relação habitualmente é de desconfiança de parte a parte, mas se a gente for colher isso como sinal, ninguém vai conseguir trabalhar, né? Mas eu acho que ela é muito mais em relação a uma visão que alguns dirigentes têm de que a medida é uma interferência na gestão do clube. Eu tendo a não concordar com a tese. Eu acho que o que se votou
o que a CBF propôs aprovar e aprovou por apertada maioria, é, na verdade, um regulamento esportivo, ou seja, uma regra esportiva para tentar regular a competição, que não impede, por exemplo, que se o clube quiser contratar 10 treinadores, demitir 20 treinadores, ele pode. A regra se limita à inscrição de treinadores para permanência na área técnica. Então é apenas uma regulação da competição para você não distorcer princípios competitivos, inclusive na questão do poder econômico. Por exemplo, você interromper no meio do campeonato 1 ou 2 vezes trabalhos bem estruturados de clubes com menor poder aquisitivo. Então, sobre todos esses aspectos, eu acho que a gente precisava nesse mercado de uma regulação. É algo similar, guardando as proporções, ao que acontece em relação ao jogador. A gente não questiona a questão do jogador que não pode se transferir após 6 rodadas de um campeonato, ou após a janela, ou após ter jogado a Copa do Brasil por outro clube. É uma questão de preservar a integridade de competição e também de fomentar trabalhos de um pouco mais longo prazo. Eu acho que, nesse ponto, a CBF agiu dentro do limite da regulação esportiva que cabe a ela e que é o âmbito de atuação da CBF. Só acho que não é uma panaceia que vai resolver todos os nossos problemas. Sem mudança de cultura, de mentalidade, sem fair play financeiro, num país que está cheio de clube que não cumpre compromisso, sem calendário melhor, a gente não vai dar o passo adiante tão grande quanto imagina. Tanto que o impacto nem deve ser tão grande esse ano. No ano passado, só 4 clubes teriam infringido essa nova norma.